Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende e hoje recebendo em nossos estúdios a psicóloga Maria Carlin. Maria, seja bem-vinda a mais uma edição do TV Atende. Obrigada, é um prazer. Hoje se fala que a depressão é o mal do século, uma doença que atinge aí milhares de pessoas. O que é, na verdade, a depressão? Você fala muito em depressão, minha irmã está com depressão, meu parente está com depressão, mas o que realmente é depressão? Olha, a depressão, ela é doença. A depressão, ela é uma doença bioquímica e ela, simplificando, ela rouba toda a alegria de viver da pessoa. Ela rouba o ânimo, ela rouba a alegria. A pessoa fica com a sensação de que nunca mais terá uma vida normal e quando ela supera, faz tratamento e supera, ela tem medo de voltar a sentir aquela sensação ruim que sentia quando tinha depressão. Isso em linhas gerais. A depressão, ela vem muitas vezes disfarçada de irritabilidade, mau humor. Sabe aquela pessoa mal-humorada que às vezes ela é mal-humorada, puxou para o avô, puxou não sei para quem. O mau humor constante. A pessoa pessimista, muito pessimista, porque pessimista já é bastante, mas aquela pessoa que tudo é ruim. Ao extremo. Ao extremo, isso também pode ser um sintoma de depressão. Então, esse sintoma de mau humor, de ser pessimista, irritabilidade, de estar sempre irritada, pode ser um sinal de depressão. Pode ser um sinal de depressão. Porém, hoje, confunde-se muito sintoma que é normal com depressão. Qualquer desconforto maior, então como é que a gente vai saber o que é uma depressão e o que é um desconforto normal? A depressão é aquilo que eu te falei, ela rouba o ânimo, ela rouba a alegria, a pessoa ela não tem mais vontade para nada. Agora, é normal que tenhamos altos e baixos. Nem todo dia a gente está animado. Tem dia que nós estamos bravos. O que vai fazer a diferença? É essa emoção desproporcional. São essas reações de irritabilidade, mau humor, tristeza, desproporcional ao que está acontecendo. Às vezes a vida está boa. O trabalho vai bem, a vida amorosa vai bem e eu estou triste. Então é essa reação desproporcional que caracteriza a depressão como doença. Quando as pessoas falam assim, estou sentindo uma dor no peito, uma angústia por dentro, isso tem alguma coisa a ver com depressão ou não? É um momento? É um momento. Se isso dura, se isso persiste por 2 semanas ou mais, já é sinal para prestar atenção. A depressão, ela chega a se avisar? Ou alguma coisa gera ela? É assim, a depressão ela é causada tanto por fatores internos, que aí vem predisposição hereditária, como ela é causada por fatores externos. Para a gente entender a depressão, isso daria um capítulo à parte, a gente tem que entender um pouquinho da interação, a nossa interação com o ambiente. Então, tanto o ambiente modifica o nosso cérebro, como a nossa mente interfere no dia a dia. Então, então isso pode acontecer alguma coisa? Pode levar a pessoa a ter depressão, o dia a dia dela, o dia... O que acontece? Existem fatores desencadeantes, perdas importantes, financeira, a morte de um ente querido, isso são coisas palpáveis. Não necessariamente precisa ser coisas graves para que eu sinta a depressão, tá? Pode ser perdas que para o outro é insignificante e para mim teve um valor afetivo importante. Então a gente pode ter depressão por perdas, por acidentes, por doenças,
Por exemplo, muitas vezes a pessoa está com hipotiroidismo e, na verdade, é um hipotiroidismo não diagnosticado, ele é confundido com depressão. Menopausa, depois do parto, então as causas podem ser hormonais, as causas podem ser ambientais, por exemplo, catástrofes, as causas podem ser inúmeras, desde que desorganize a pessoa. A depressão se fala muito do lado negativo. Ela tem algum lado bom? Pode-se tirar assim, uma lição, alguma coisa de bom dela? Pode. O quê? Pode. Então, vamos lá um pouquinho na história. O nosso cérebro, ele foi programado para que nós vivêssemos em grupos pequenos, de 40 a 70 pessoas. No ritmo do sol. O sol nasce, a gente levanta, o sol se põe, a gente dorme. E a preocupação maior do bando era o quê? Alimentar-se e procriar. À medida que fomos ficando civilizados, o que foi acontecendo? Nós fomos alterando o nosso ritmo numa velocidade maior que a nossa capacidade de adaptação. Tá? Hoje não basta mais procriar e alimentar. Hoje nós alteramos, por conta da luz artificial, nós alteramos o nosso ritmo de sono. Alteramos a nossa vida. Nós alteramos a nossa vida, alimentação. Então, o homem, à medida que ele foi alterando a vida, hoje nós precisamos preocupar com a imagem, com o sucesso, com o dia a dia em si, com tudo dia à nossa a dia volta. corrido. Nós alteramos demais esse ritmo. Qual é o lado bom da depressão? Lá atrás, ela fez seleção natural. Por quê? Quando você tinha o ânimo rebaixado, você fazia menos coisa errada. O que acontece? Você ficava meio triste, acuado, você pensava melhor naquela ação. Eu vou atravessar o rio, né? Eu vou sair do meu bandinho aqui e vou montar uma cabana do lado do rio. Então, a depressão, muitas vezes, ela vem a serviço de uma mudança que eu tenho que fazer na minha vida e eu não tenho coragem. A depressão vem como um alerta. Calma, recua, você está dando murro em ponta de faca. Então, o lado bom da depressão é que se nós soubermos olhar para ela e chacoalhar, mudar a vida, a gente consegue através com ela. E nós nunca mais somos o mesmo depois de uma depressão bem tratada e bem entendida. A vida depois, ela melhora e muito. Então, por que a depressão pode ser boa? Porque nessa baixada de ânimo, eu faço menos coisa perigosa. Eu me aventuro menos em coisas que eu estou na dúvida. Esse é o lado bom da depressão, que nós estamos desacostumando de olhar. Muito interessante. As pessoas em casa, elas que eu acho que devem identificar o sinal de depressão em algum familiar ou algum amigo. Como perceber isso? Esse é outro desafio. Por quê? Um pouco pela falta de informação, eu estou falando com cuidado, porque informação a gente tem muito, mas não é bem assim. O que acontece? Você tem um problema no coração. Você vai lá, problema no coração, todo mundo fica nervoso, solidário ansioso, com você. Por quê? Porque teve uma imagem lá, teve um exame que constatou coração. A depressão é um mal que não é palpável, ele não é registrado, ele não aparece em exames. Então existe preconceito. É confundido com pessoa mole. Frescura. Mas como que você pode ter depressão? Você tem tudo.
a depressão ela pode acometer qualquer um em qualquer momento da vida. Então, muitas vezes a pessoa está ali brava, irritada, chorona, e briga, né? Briga com o marido, briga com os filhos, briga com a empregada, briga com os vizinhos, briga no trânsito. Então, aqueles que poderiam servir de agente, de ajuda, acabam entrando no rol ali da depressão, dificultando a ida no médico, porque às vezes o deprimido não tem condição de procurar ajuda sozinho e sofrendo. E muitas vezes a pessoa também ela chega num ponto que ela não tem condição de procurar ajuda sozinha, né? Não. Não, porque às vezes ela não... É tão interessante, porque ela está deprimida, mas ela está pessimista demais. Mas ela não vê isso como depressão. É o mundo que está ruim, é você. A causa do meu desconforto é você. Você não fez o que eu quis, porque você brigou comigo. Eu tenho dificuldade, eu doente, tenho dificuldade de identificar isso se alguém nos sinaliza assim, olha, bem, vem aqui, você não está bem. Vamos procurar ajuda? Olha, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo. Aí você dá apoio, leva um bom diagnóstico, o médico vai identificar se é a depressão mesmo, se não é, vai encaminhar para psicoterapia, atividade física. Atividade física, ela é fundamental, eu brinco assim, nem que seja arrastando o chinelinho, dá uma voltinha no quarteirão, quando a gente está no processo de trabalhar junto com o psiquiatra, a psicoterapia. Então, o familiar é fundamental. O familiar, o amigo, com carinho, com cuidado, porque a depressão ainda, por incrível que pareça, é vista com preconceito. E quando diagnosticada no início, mais rápido de... Tranquilo. Aquilo que eu te falei antes. Se a gente souber olhar e não se assustar com o sintoma da depressão, ela pode estar a serviço de uma atitude que eu tenho que tomar e não tenho coragem, de uma mudança que eu preciso fazer na minha vida e não tenho coragem, tá? Então, isso é uma coisa assim que vai mudar a vida. Mas lembra aquilo que eu falei lá do nosso homem primitivo? No início da história. No início da história, é aquele momento que antecede a tomada de uma grande decisão, que eu tenho que ficar mais quietinho. Mas isso me assusta tanto que eu não quero entrar em contato muitas vezes. Essa correria, essa falta de tempo do mundo moderno, isso contribui ainda mais? Totalmente. É aquilo que eu falei anteriormente também. A gente alterou demais o nosso ritmo. Então, essa coisa, o ritmo de dormir, por exemplo. A gente tem que dormir. A gente tem que dormir, não adianta. Ah, mas é a correria. Você tem que dormir. Tanto que um dos sintomas da depressão, para caracterizar a depressão, é se você está dormindo demais ou não dormindo, comendo demais ou não comendo. Alterou o humor, como eu já falei. Então, a vida moderna está favorecendo cada vez mais esses desconfortos. Tá certo. Maria Carlin, eu agradeço a sua participação. Espero contar com você aqui mais vezes no TV Atende, falando sobre outros assuntos também. Eu que agradeço. Obrigada. Conversamos hoje com a psicóloga Maria Carlin.